Alto. Detente un segundo donde estés. Sientes esa presión, esa espera que te agobia. Escúchame bien. El cielo acaba de abrirse. El cronómetro de la demora está en cero. Lo que tanto has pedido ya no está en camino, fue liberado. No faltan horas, faltan minutos para que veas la respuesta de Dios manifestarse en tu vida. Es un decreto divino y estás a punto de testificarlo. Antes de que esa bendición te alcance, necesito que tu fe se conecte a este altar. Presiona el botón de suscribirse ahora mismo y activa la campanita para que no pierdas ni un segundo de la voluntad de Dios. Y mientras te preparas para recibir, escribe tu amén con toda tu fuerza y déjame tu petición de oración específica en los comentarios. Al hacerlo, estás declarando que esta es la última oración que haces sobre este problema, porque la respuesta ya viene. Cierra tus ojos, respira profundo. Es tiempo de recibir lo que es tuyo. Con esta fe inquebrantable y sabiendo que el tiempo se ha acelerado a tu favor, empecemos a orar. Elevamos nuestra alma en este instante sagrado, justo en el umbral, en la antesala de la manifestación que hemos clamado con lágrimas y persistencia indomable. Hemos caminado a través de la penumbra de la espera, aquella dimensión temporal donde el alma se mide no por los segundos que pasan en el reloj del mundo, el cronos, sino por la intensidad de la fe que resiste la dilatación y el escepticismo. Este no es un tiempo cualquiera. Es el kairos divino, el momento oportuno, el punto exacto de la convergencia donde la voluntad eterna de Dios se precipita sobre la realidad finita del ser humano. Entendamos profundamente la teología de este lapso final. Las fuerzas del escepticismo y la inercia espiritual se agolpan con mayor virulencia justo en estos minutos que preceden a la victoria, porque el adversario conoce la potencia de la respuesta liberada y busca inyectar la duda final, el veneno que nos haga soltar el ancla de la esperanza, justo cuando la orilla está al alcance de la mano. La fe que se sostiene en el minuto 59 es la fe que hereda la promesa. Es la fe madura que ha pasado por el crisol de la paciencia y ha demostrado a los cielos que su convicción no se basa en la evidencia ya visible, sino en la inquebrantable certeza de la palabra divina. El Señor no se somete a nuestros calendarios, pero Él sí ha establecido un tiempo de cumplimiento para cada decreto que ha salido de su boca, y el Espíritu Santo, que es el cronometrador celestial, nos anuncia con trompeta vibrante: la respuesta ha sido liberada. No está en camino, sino que ya está aquí, esperando el consentimiento de tu percepción espiritual para materializarse. Meditemos en el poder de esta liberación. Cuando decimos que Dios ha liberado una respuesta, no estamos hablando de un simple permiso o una intención vaga. Estamos refiriéndonos a un decreto celestial que moviliza legiones, que reescribe leyes naturales, que desarma fortalezas de enfermedad, escasez y división. Imagina la escena. Tu oración ascendió como incienso fragante, se presentó ante el trono de la gracia, y en ese mismo instante, el Todopoderoso, en su soberanía y amor incomprensible, estampó el sello de la autorización. Lo que estamos experimentando en estos minutos de espera final es el desfase entre el mundo espiritual, donde la respuesta ya es un hecho consumado, y el mundo físico, donde esa manifestación debe atravesar las capas de nuestra duda, de las circunstancias y de la resistencia del enemigo. Es por eso que tu actitud en estos precisos minutos es fundamental. Tu fe actúa como un imán espiritual, atrayendo la manifestación desde el plano invisible al plano palpable. No podemos darnos el lujo de flaquear ahora. No es tiempo de repasar las fallas o los retrasos pasados. Es tiempo de vestirnos con el manto de la gratitud anticipada, de alabar por lo que, aunque no vemos con los ojos naturales, sabemos que está irrumpiendo violentamente en nuestra realidad. La palabra liberada por el Padre no regresa vacía. Ella ya está operando en tu cuerpo, sanando lo que la ciencia declaró incurable. Ya está operando en tus finanzas, rompiendo el ciclo de la deuda y abriendo manantiales de provisión sobrenatural. Ya está operando en tu hogar, pacificando tormentas y restaurando lo que parecía irreconciliable. Este es el momento de la audacia. Cierra los ojos por un instante
y visualiza la respuesta no como una esperanza lejana, sino como una posesión actual. Siente el gozo, la paz, la sanidad, la abundancia. Actúa con la convicción de que el tiempo de la espera ha sido declarado terminado. La profundidad de esta meditación nos lleva al compromiso radical. Dios nos ha traído hasta este punto no para dejarnos caer, sino para glorificarse en nuestra vida de una manera que excede toda expectativa. El drama de la fe a menudo se resuelve en el último acto, en el último aliento de esperanza sostenida. Piensa en el toque desesperado de la mujer que padecía flujo de sangre. Ella no dijo quizás mañana, sino que actuó en el ahora de su fe, y la virtud salió de Jesús en ese instante. Toca hoy, con la mano de tu convicción, el borde del manto de su poder, porque la liberación ya está activa. Permanece firme como una columna inamovible, declarando que estos minutos que faltan son los minutos de la cosecha. La palabra profética sobre tu vida se está cumpliendo ahora. El milagro no es un evento futuro, es una realidad presente que está tomando forma física. Sella esta verdad en tu espíritu, resiste la tentación de la fatiga y prepárate para testificar de la inmediatez de la fidelidad de Dios. Él es el Dios de lo repentino, el maestro de las soluciones de última hora, el Rey que hace de la imposibilidad su palco de manifestación. Tu liberación ha sido firmada, sellada y enviada a tu dirección. Recíbela con acción de gracias incesante. ¿En qué área específica de tu vida sientes que esta liberación de respuesta es la más urgente, aquella que no puede esperar un minuto más? Mi respuesta es inmediata. Dios actúa. Escribe ahora mismo esta verdad en los comentarios para sellar tu fe y activar la manifestación en estos minutos decisivos. Este não é um tempo de espera passiva, amado irmão e amada irmã, mas sim o limiar do cumprimento, o último milissegundo antes que a eternidade invada o seu relógio e o decreto divino, já liberado, se materialize inteiramente diante dos seus olhos. Você sentiu a pressão, não é? Aquele peso esmagador na alma, a dúvida que sussurrava no meio da noite que talvez Deus tivesse esquecido o seu nome, ou que a sua oração fosse a única que ficou presa nas nuvens de cinza da descrença. Permita-me lhe dizer que a batalha mais feroz de sua vida espiritual não ocorreu no início da jornada, quando a fé era um fogo novo e vigoroso, nem no meio, quando a rotina testou sua perseverança, mas está acontecendo neste exato instante, nos minutos finais, na fronteira tênue entre o que era e o que será. A Bíblia nos ensina através da experiência do profeta Daniel que quando o homem ora e o céu responde, pode haver uma guerra celestial entre o trono de Deus e os principados das trevas que tentam interceptar a sua bênção. A resposta é enviada no primeiro dia, no primeiro clamor do seu coração, mas a entrega exige uma escolta angelical, uma intervenção cósmica que precisa derrubar fortalezas espirituais antigas e poderosas. Esses minutos que faltam não são uma falha na fidelidade de Deus, mas o tempo de trânsito do seu milagre, o som estrondoso dos portões do inferno sendo arrombados para que a carta de alforria chegue às suas mãos. Pense na sua fé como ouro sendo refinado. O fogo é mais intenso no final, quando as últimas impurezas, as pequenas escórias de incredulidade e a murmuração sutil devem ser completamente evaporadas. É neste ponto de máxima tensão que o refinador se debruça sobre o cadinho, pronto para retirar o metal precioso no momento exato em que ele puder ver seu próprio reflexo claro e sem manchas. A sua resposta, o seu sim de Deus para a cura que você pediu, para a porta de emprego que você clamou, para a reconciliação que você esperou com lágrimas e paciência, não é apenas um evento terrestre. É o resultado de uma vitória conquistada para você nos céus, uma proclamação de Jesus Cristo de que seu sacrifício no Calvário tem validade agora, na sua situação específica. Sinta a urgência no Espírito, porque o Espírito Santo não está lhe convidando para esperar mais, mas sim para se levantar para receber. O momento da entrega exige que você pare de olhar para o problema, o tempo que passou, e comece a olhar para a solução, o que está chegando.
A sua postura agora deve mudar de súplica para gratidão antecipada. Deus não está testando a sua paciência. Ele está medindo a sua expectativa. Que tipo de resposta divina está atravessando o véu para você neste preciso momento? É a quebra de uma maldição geracional, a libertação financeira que te anula a dívida, a paz que excede todo o entendimento que silencia a ansiedade crônica. Seja o que for, a palavra de Deus nos assegura que o Senhor vela sobre sua palavra para a cumprir no tempo determinado. O tempo de Deus, o Kairos, encontrou o seu tempo, o Cronos, e a junção desses dois momentos está criando o milagre. Não permita que o inimigo use os últimos 50 metros da sua corrida para lhe injetar o veneno da desistência. A nuvem de testemunhas no céu está de pé, os anjos estão em posição e o comando divino foi executado. O que faltam são os passos finais para que a manifestação física do que foi decretado espiritualmente se torne inegável. Prepare o vaso, limpe o altar, pois o óleo da unção está prestourando e transbordando sobre a sua vida. O que Deus liberou para você é maior do que você consegue pedir ou imaginar. É a superabundância da sua graça que lhe alcança exatamente onde a sua força humana havia falhado. Receba esta verdade. O silêncio da espera foi quebrado, pelo som do céu se abrindo, e o milagre tem um destino e um nome, o seu. Depois de tanta espera e luta nos bastidores espirituais, qual é o primeiro testemunho que você vai declarar ao receber esta grande vitória? Minha resposta chegou. A vitória é minha. Escreva nos comentários com toda a sua fé e a expectativa de quem vê o milagre, essa afirmação poderosa para selar e manifestar sua bênção agora. Devemos anclar nuestra alma em la compreensão profunda de que o universo espiritual não opera sob a tirania do nosso Cronos, o tempo cronológico e linear que nos aprisiona em ansiedade, mas sim sob a soberania absoluta do Kairos de Deus, o tempo oportuno, o momento exato e perfeito que a sua sabedoria eterna decretou para a manifestação do favor. A contagem regressiva, esse senso visceral de que faltam minutos, não é apenas um marcador temporal, é o ponto de inflexão onde a paciência humana se encontra com a fidelidade divina, onde a semente da promessa, que parecia estéril durante a longa noite da espera, finalmente explode em fruto abundante. Por muito tempo você viu o relógio e sentiu o peso do que parecia ser um silêncio celestial, uma demora injusta, mas hoje a meditação nos revela que esse atraso nunca foi negação. Foi, na verdade, a arquitetura celeste trabalhando em seu favor, o crisol divino preparando o recipiente para a grandeza da bênção que estava por vir. Pense em José, cada dia na prisão, cada momento de falsidade, cada passo em falso não era um desvio do plano, era a forja de Deus refinando a humildade, a resiliência e a capacidade administrativa necessárias para governar uma nação, para que quando a resposta fosse liberada, ele estivesse totalmente apto, não apenas para recebê-la, mas para sustentá-la sem que a glória o destruísse. O que você viveu, a pressão do tempo que parecia esmagar sua esperança, foi essa mesma fornalha preparando a sua alma. A resposta de Deus é muito grande para caber em um recipiente frágil. Por isso, ele usa o Kairos do tempo de espera para fortalecer seus alicerces espirituais, emocionais e, em alguns casos, até mesmo materiais. Agora, neste instante, enquanto o tic-tac da expectativa se torna um tamborilar de antecipação, devemos declarar com autoridade espiritual que o tempo de preparação terminou. O decreto foi assinado, o selo foi quebrado, o anjo mensageiro está a caminho, e os minutos que faltam são a confirmação de que a resposta que foi retida, não por hesitação divina, mas por causa do seu processo de amadurecimento, foi liberada pelo trono de graça. Essa liberação não se manifestará apenas como uma mudança circunstancial externa, mas como uma epifania de fé em seu interior. Você sentirá um deslocamento de medo para a certeza, de dúvida para a convicção inabalável. O Senhor não apenas lhe dará a resposta, Ele lhe dará a capacidade de manejá-la, de multiplicar o dom, de testemunhar o milagre com uma fé que inspira. Esta é a transição da noite para o dia, da semente para a
colheita, do cativeiro do Cronos para a liberdade do Kairos. Nenhuma força do inferno pode deter um decreto que foi liberado do céu. As cadeias que prendiam seus recursos, sua saúde, seu relacionamento ou sua paz foram quebradas com o som da ordem divina. Portanto, pare de olhar para trás com lamentação pelo tempo perdido e olhe para frente com a alegria indizível de quem sabe que o melhor momento de Deus, o Kairos, é sempre o agora. A profundidade da sua espera é proporcional à profundidade da sua colheita. Prepare-se, porque o livramento final não será sutil. Será uma manifestação estrondosa do poder de Deus que apagará toda a memória de dúvida e estabelecerá uma nova fundação de prosperidade e propósito em sua vida. A Bíblia nos assegura que o Senhor apressará a sua palavra para cumpri-la, e o significado profético dos minutos que faltam é a iminente aceleração desse cumprimento, uma explosão de favor que compensará todos os momentos de aparente silêncio com uma torrente de bênçãos que você não terá espaço suficiente para receber. Sinta a mudança no ar. O ambiente espiritual está carregado com a eletricidade da sua resposta. O que parecia impossível há uma hora está agora sob a jurisdição do milagre iminente. Mantenha sua postura de fé, pois o maior erro seria duvidar no portal da sua vitória. Deus é fiel, e a sua palavra é o seu decreto inabalável, e o seu decreto é a sua resposta manifesta. Neste entendimento profundo de que a espera foi preparação, o relógio agora marca a vitória. Que área específica de sua vida, que parecia inamovível durante a espera, já siente o temblor da resposta divina nestes últimos minutos da promessa cumprida? A afirmação que sela essa verdade e libera seu milagre é: Deus liberou minha resposta agora. Declare sua fé com poder e tecle essa frase nos comentários agora mesmo, anclando esta verdade no universo digital e manifestando sua convicção para que o céu e a terra testemunhem o seu iminente livramento. Amado irmão, amada irmã que me escuta, adentramos agora o quarto e derradeiro portal desta jornada de fé, onde o relógio terreno parece contar os segundos finais, mas onde o relógio do Espírito opera em uma dimensão de eternidade. Sinta a densidade deste momento. Faltam minutos. Dios liberato resposta. Não estamos falando de 59 segundos no ponteiro, mas daquele kairos divino, o tempo oportuno e perfeito de Deus que irrompe na linha do Cronos, o nosso tempo cronológico para reescrever a história. A alma cansada da espera muitas vezes se curva sob o fardo dos minutos que se arrastam, questionando se a promessa ainda é válida, se a palavra profética não foi apenas um eco vazio. É exatamente neste limiar, nesta fronteira tênue entre o que foi prometido e o que está prestes a se manifestar, que o poder da soberania do decreto de Deus se revela em toda a sua glória e onipotência. Medite comigo. O Senhor nunca se atrasa e nunca se apressa. Ele é o Deus do tempo. Perfeito. Ele usou o tempo que chamamos de espera, não para nos torturar, mas para nos preparar para o peso da sua glória, para o volume e a profundidade da sua bênção, para que quando ela chegasse, pudesse ser sustentada por um caráter forjado na perseverança. O subtema que nos consome agora é a soberania inegociável do decreto. A frase Dios liberato resposta não é uma sugestão piedosa. É um decreto cósmico, uma sentença irrevogável pronunciada nos tribunais celestiais que não pode ser revogada por nenhuma força opositora ou circunstância adversa na terra. O que foi liberado não é apenas a solução temporária para um problema financeiro, a cura parcial para uma enfermidade ou a restauração superficial de um laço rompido. O que foi liberado é a maturação completa da sua fé, a coroação inabalável do seu testemunho e o estabelecimento de uma nova ordem em sua vida. Cada lágrima derramada, cada oração sussurrada na madrugada, cada momento de dúvida superado pela persistência inquebrantável, tudo isso foi processado no forno do tempo divino para garantir que quando a resposta chegasse, ela não fosse apenas um alívio momentâneo, mas uma plena, profunda e duradoura transformação de todo o seu ser. A libertação da sua resposta significa que as forças que a impediam
sejam elas espirituais, emocionais ou circunstanciais, foram desarmadas e subjugadas pela onipotência absoluta de Cristo, o Messias vencedor. Pense na profundidade desta operação espiritual. O inimigo da fé sentiu-se. Sua alma investiu recursos e estratégias milenares para atrasar, para abortar, para desqualificar o seu milagre, para te convencer do fracasso e da derrota. Mas quando o Eterno Pai assina a sentença de libertação e diz, basta, toda a hierarquia das trevas treme, se curva e se retira instantaneamente, sem poder apresentar qualquer objeção. A resposta foi não apenas concedida em teoria, ela foi forçada a se manifestar em sua realidade palpável. Nos minutos finais, a providência divina está em pleno voo e alta velocidade, não permitindo mais demoras. O anjo mensageiro, que talvez estivesse sendo detido nas regiões celestiais, como Daniel viu em sua visão, agora tem o caminho livre e desimpedido, pois a palavra do alto determinou de forma inquestionável. Basta, o vaso está pronto. O tempo do Kairos chegou para a sua vida. Qual deve ser então a sua postura inegociável nestes minutos que faltam? Não é tempo de cavar trincheiras de pânico e desesperança. É tempo de erguer altares de louvor e exaltação, ativando a gratidão profética. A fé, neste instante crucial, é a certeza inabalável de que a carga milagrosa que estava a caminho já cruzou a linha de chegada e está sendo entregue em suas mãos. É preciso ativar a fé radical que chama à existência aquilo que não existe como se já existisse, a fé que opera no reino do sobrenatural. Visualize a resposta de Deus com clareza cristalina. Não a peça novamente com súplicas agonizantes. Agradeça por ela com júbilo. Sinta o peso da nova realidade. Sinta a unção da nova temporada. Sinta a paz da solução final. A palavra declara que o tempo da manifestação chegou e o último ato de resistência da dúvida deve ser aniquilado pela convicção fervorosa do que é verdadeiro. Estes minutos finais não são de espera passiva e inerte, mas de recebimento ativo e cheio de louvor. Declare com autoridade que a provisão já está em sua conta, a saúde já está restaurada em seu corpo, a paz já está firmada em sua casa e a porta do emprego já foi aberta. O grande erro de muitos é cessar o louvor e a expectativa no momento em que a linha de chegada está à vista, permitindo que a exaustão da jornada roube a glória da chegada. Recuse-se a cair nesse engodo. Mantenha os olhos fixos na promessa imutável, pois a libertação não é um evento futuro incerto. É um fato presente decretado no reino e que agora se dobra à sua realidade terrena e visível. A sua perseverança no sofrimento foi o catalisador que ativou o decreto. A sua fé agora é o ímã espiritual que atrai a manifestação. Não tema a força da tempestade que pode rugir nos últimos segundos. É apenas a derradeira e desesperada tentativa do inimigo de desviar o seu olhar do milagre que está sendo entregue à sua porta. Permaneça firme, pois a ordem já foi dada, e o céu trabalha incansavelmente com todo o seu poder para que o decreto se cumpra agora, neste exato instante, enquanto você me escuta. O que significa, em termos práticos e visíveis, que a sua resposta foi liberada? Significa que aquilo que era impossível e impensável, humanamente inalcançável, aquilo que os médicos declararam como incurável, ou que os advogados consideraram um caso perdido sem solução, agora está sob a jurisdição final do milagre imediato. A lógica do céu não se curva à lógica limitada da terra, nem se restringe aos pareceres humanos. Onde havia um bloqueio intransponível, o decreto divino age como um raio que pulveriza o obstáculo, abrindo um caminho de glória onde antes só havia deserto e desolação. A riqueza teológica desta libertação reside no conceito da onisciência transformadora. Deus sabia o dia exato e a hora da sua vitória antes mesmo que você começasse a pedir ou a sonhar. E Ele usou cada passo da sua jornada para refinar a pureza da sua intenção e a solidez inabalável da sua fé. O tempo que parecia vazio e inútil era, na verdade, um tempo preenchido com a força ilimitada do Espírito Santo, preparando o cenário espiritual para a entrada triunfal e gloriosa da sua providência em sua vida.
Não se prenda à memória das decepções passadas, nem ao peso das falhas. O peso da libertação divina é tão grande e majestoso que ele apaga o rastro das falhas e das demoras, substituindo-os por um testemunho de superação que servirá de luz para milhares de vidas. A sua resposta liberada é um sinal visível, um estandarte hasteado que proclama ao mundo inteiro a fidelidade inquestionável do Senhor, o leão da tribo de Judá. Levante a sua cabeça em atitude de expectativa, pois o peso da glória que está chegando é infinitamente e incomparavelmente maior do que o peso da provação que você suportou com paciência e fé. Permita que a certeza deste decreto inunde cada célula do seu ser, cada pensamento da sua mente. O ceticismo, a dúvida, a voz sussurrante da incredulidade, todos devem ser silenciados pela autoridade irrefutável da palavra que diz: está feito e consumado. O tempo da manifestação é agora. A semente da oração germinou e a colheita está diante de seus olhos, pronta para ser recolhida. Receba pela fé ousada e destemida a plenitude e a profundidade desta resposta, que não é apenas um paliativo temporário, mas uma solução permanente, completa e gloriosa. O céu está aberto sobre você e a bênção está sendo derramada. Qual área da sua vida sentirá a força total deste decreto de libertação nos próximos minutos? Meu milagre é um fato consumado. Digite e receba agora mesmo a manifestação da sua resposta. Adentramos agora, irmãos e irmãs em Cristo, no limiar da manifestação, naquele exato momento onde o Cronos, o tempo cronológico e medível do nosso relógio humano, colide e é tragado pelo Kairos, o tempo divino, oportuno e perfeito de Deus. Se a mensagem central que vibra neste vídeo é que faltam minutos para a sua resposta, então este é o instante de meditar profundamente sobre a natureza dessa espera final, sobre o poder que reside não na demora, mas na perfeição do tempo de Deus. Não é o Senhor que se atrasa, mas somos nós que, na limitação da nossa visão terrena, muitas vezes não compreendemos que a resposta não estava apenas sendo preparada para nós, mas nós estávamos sendo preparados para a resposta. A diferença entre a oração respondida e a oração manifestada reside precisamente nesta transição do Cronos para o Kairos. O decreto de Deus a seu favor foi assinado há muito tempo. No entanto, o universo, em sua majestosa e complexa engrenagem, precisava ajustar cada peça, cada encontro, cada coincidência, cada coração, para que a bênção que está sendo liberada agora não fosse apenas uma solução temporária, mas uma transformação eterna e duradoura. Pense na sua jornada de espera, não como um período de punição ou esquecimento, mas como o cadinho onde a sua fé foi purificada, onde o ouro do seu caráter foi separado da escória da dúvida. Os minutos que faltam agora são apenas a dissolução da última névoa de incerteza, o último ciclo de resistência espiritual, antes que a luz irrompa e revele o milagre que já estava em movimento desde o início. Neste momento de profunda quietude, enquanto sentimos o tic-toc final, a respiração suspensa do universo, declaremos com a certeza inabalável de que a nossa petição não está mais na fila de espera, mas está ativada no reino espiritual. Imagine o próprio Deus, o soberano do tempo e da eternidade, quebrando o último selo do pergaminho que contém a sua vitória. Aquela doença crônica, aquele impasse financeiro que parecia intransponível, aquele conflito familiar que roubava a sua paz. Tudo isso está prestes a ser reescrito pela caligrafia divina da providência. A palavra nos garante que Deus é fiel, e a sua fidelidade não é uma promessa vazia, mas uma garantia cósmica. Ele liberou a sua resposta. O que isso significa? Significa que a ordem de liberação foi dada ao anjo da manifestação. Significa que as forças que estavam tentando bloquear o fluxo da sua bênção foram repreendidas e silenciadas. Não estamos mais orando por uma resposta, mas estamos orando com a resposta já liberada em espírito, apenas aguardando sua materialização na terceira dimensão. Por isso, a postura de agora não é de súplica desesperada, mas de recepção grata e expectante.
A riqueza teológica deste instante reside na compreensão de que somos co-criadores com Deus através da nossa fé. Ao declararmos a nossa crença no cumprimento imediato, nós alinhamos o nosso cronos pessoal com o kairos divino. Os minutos que faltam são os minutos de alinhamento, os minutos de fé em ação. O que o inimigo tentou usar para te roubar a esperança, Deus usará para glorificar o seu nome através do seu testemunho. Sua história de luta e espera não será apagada, mas será transformada no prelúdio mais poderoso para o seu milagre. Você está à beira do Rio Jordão, a travessia está garantida, as águas estão se abrindo. O que era impossível ontem é a sua realidade inescapável hoje. Mantenha os olhos fixos na promessa, não nas circunstâncias que, porventura, tentem te enganar nestes últimos instantes. A tentação da dúvida é mais forte quando a resposta está mais próxima. É o último ataque do adversário antes da sua derrota final. Resista a ela com a certeza de que Deus é pontual e o tempo perfeito dele é agora. Sinta a mudança no ar. Sinta o peso da preocupação se dissipando. Sinta a paz que excede todo entendimento inundando o seu ser, pois o milagre não está vindo. Ele já está aqui. Não há mais tempo para hesitar, apenas para declarar a vitória que já foi decretada. Respire fundo e receba a sua libertação. O que o seu coração, depois de todo este tempo de espera purificadora, clama para ver manifestado de forma inegável e gloriosa nesta virada final do relógio? Minha resposta é: agora, Senhor. Declare esta verdade com toda a força da sua fé. Digite nos comentários: minha resposta é agora, Senhor. Este é o momento de introspecção mais solene, onde a eternidade toca o relógio do tempo humano e a espera, que por vezes parecia um deserto infinito sob um sol inclemente, do Cronos, o tempo linear exaustivo e medido pelas nossas falhas humanas, está prestes a ser aniquilada pelo trovão redentor do Kairos, o tempo perfeito, saturado e divinamente orquestrado de Deus. A meditação de agora não é sobre a súplica, mas sobre a recepção. Não é sobre o que falta pedir, mas sobre o que já foi decretado e liberado pelo legislador cósmico. Compreendemos que a resposta que ansiamos nunca esteve em dúvida nas cortes celestiais. Ela estava sim passando por um processo de refinamento temporal, onde a sua fé era a fornalha e a sua paciência o catalisador. Este tópico 6 foca-se na autoridade ilimitada do decreto divino que agora se manifesta nos seus minutos restantes. Visualizemos o cenário. Um silêncio intergaláctico foi rompido no trono da graça. Não é um anjo que traz uma sugestão, nem um intercessor que faz um mero pedido. É o próprio soberano que se levanta e pronuncia a palavra que encerra toda a discussão, que quebra todo o interdicto espiritual e que revoga todo o parecer negativo que o inferno possa ter emitido. A resposta que Deus liberou é um decreto incontestável, um veredicto que carrega o peso da sua glória e a eternidade da sua promessa. Este decreto viaja mais rápido que a luz, transcende a matéria e a energia. E agora, nestes minutos finais, ele está colidindo com a sua realidade física. Sinta a vibração dessa palavra. Ela está dissolvendo o nó que apertava a sua garganta, desfazendo a confusão que obscurecia a sua mente e rompendo as cadeias de carência que amarravam as suas finanças. A resposta liberada não é apenas uma ideia ou uma bênção etérea, é uma substância espiritual, uma matéria-prima celestial que Deus está injetando no tecido da sua vida. Onde havia doença, esta substância é cura imediata. Onde havia falta, ela se manifesta como provisão abundante e inesperada. Onde havia solidão, ela se torna o encontro transformador. O que você está prestes a receber não é o mínimo que esperava, mas o máximo que a sua majestade pode oferecer, transbordando toda a medida da sua expectativa. Os obstáculos que pareciam intransponíveis, o diagnóstico implacável, o débito que parecia aumentar, a porta que permaneceu fechada, não eram mais do que cenários temporários, construções frágeis do Cronos que agora estão a desmoronar-se sob a pressão do Kairos. O relógio que antes marcava a sua espera, agora marca o início da sua epifania. O sinal de que a resposta foi liberada não é um sentimento vago,
mas uma certeza inabalável que se instala no seu espírito. A guerra terminou e você é o vencedor por decreto. Abrace este momento de transição. Levante-se espiritualmente e declare o alinhamento da terra com o céu. Todo elemento da sua vida que se opôs a esta resposta, o medo residual, a dúvida plantada por anos de desapontamento, a voz da condenação, deve silenciar e curvar-se. O que Deus liberou, ninguém pode reter. O que Deus ordenou, o universo deve executar. Não se prenda à memória da luta. Concentre-se na glória da manifestação que está a apenas minutos de distância. Permita que a certeza deste decreto divino reorganize a sua percepção, expanda a sua capacidade de receber e prepare o seu coração para a cascata de bênçãos que acompanhará esta resposta principal. Esta não é uma oração de desejo, é uma oração de aceitação. A palavra foi dita, a ordem foi dada, o mensageiro está a entregar. Você está pronto para receber o volume total da sua generosidade, sem reservas ou adiamentos. A sua fé deve ir além do ser, deve entrar na dimensão do agora aqui. O milagre não é uma possibilidade, é uma realidade legalmente selada no céu e que agora está a ser imposta na terra. Este é o seu momento de testemunho. Diante da iminência desta resposta liberada, que área da sua vida você testemunhará a primeira e mais estrondosa manifestação do Kairos de Deus hoje? Meu Kairos chegou, eu recebo. Digite esta frase poderosa nos comentários para selar seu decreto de vitória e confirmar que sua espera terminou. A meditação que agora se aprofunda nos leva ao epicentro da tensão divina, o instante final onde o Cronos, o tempo humano medido em relógios e ansiedades, colide e é absorvido pelo Kairos, o tempo de Deus, aquele momento oportuno e perfeito que não se atrasa nem se adianta, mas se revela no ápice da sua glória. Faltam minutos, sim, mas não para a incerteza, e sim para a consumação de um decreto que já foi emitido desde a fundação dos séculos e que agora percorre a distância entre o trono celestial e a sua realidade tangível. O que a sua alma percebe como espera angustiante, Deus enxerga como o crisol da fé, a forja onde a sua resiliência foi temperada, preparada para sustentar a magnitude da resposta que está prestes a se manifestar. Não pense que o atraso foi um teste de paciência vazio, mas sim a alquimia da alma em ação, o processo pelo qual o vaso imperfeito é lapidado e purificado para ser digno de receber o vinho novo do milagre. Cada lágrima que você derramou, cada suspiro de desespero abafado, não se perdeu no éter. Ao contrário, eles se tornaram o combustível sagrado que está acelerando a chegada desta bênção liberada. A resposta de Deus não é apenas um evento, mas uma revelação, um novo código de existência onde o impossível se curva à sua palavra. E é neste exato momento, enquanto a areia da ampulheta de Cronos cai em seus últimos grãos, que a cadência do infinito se ajusta ao ritmo do seu coração expectante. O Senhor não apenas enviou a resposta, Ele enviou a força para que você a reconheça e a receba com mãos abertas e coração purificado. A promessa é viva, ela está em movimento e a atmosfera ao seu redor está carregada com a eletricidade da intervenção divina. Os minutos que faltam não são uma carência, são a contagem regressiva para a transcendência. Este é o instante para cessar toda a luta interna e simplesmente alinhar o seu espírito com o sussurro da eternidade que declara: está consumado, está chegando, está aqui. A sua fé não foi em vão. O propósito da demora foi garantir que, ao receber a resposta, você não a visse apenas como sorte ou coincidência, mas como a assinatura inconfundível do amor e da fidelidade de Deus em sua história. Abrace o ápice desta espera, pois o véu entre o pedido e a provisão está se rompendo, e o que Deus liberou está agora cruzando o limiar do seu mundo. Sinta a paz que precede o milagre, o silêncio que anuncia a tempestade de bênçãos. A manifestação não será discreta, mas será uma prova irrefutável de que o Mestre do Tempo cumpre suas promessas na perfeição do Kairos, elevando a sua narrativa da prova à glória, do deserto à terra prometida.
A resposta não virá apenas para resolver um problema, mas para redefinir o seu relacionamento com o Criador, consolidando a verdade de que Ele é o Deus do agora e do completamente. O seu milagre não está a caminho. Ele chegou à sua vizinhança espiritual e está batendo à porta da sua realidade. Prepare-se não apenas para ver, mas para tocar a resposta liberada. Depois desta espera no crisol, qual é a primeira evidência da resposta divina que você espera sentir ou ver hoje? Meu Kairos chegou. Eu recebo. Digite esta afirmação nos comentários e declare sua posse imediata. Amado peregrino de la fe, si tu corazón ha llegado hasta este instante, si tus ojos leen estas palabras en el borde mismo del tiempo que se agota, es porque hemos entrado en la dimensión del Kairos, ese tiempo divino y perfecto que devora al Cronos, nuestro calendario humano de espera y ansiedad. Meditemos profundamente. La respuesta que buscas, el milagro que has dibujado con lágrimas en el lienzo de tu alma, no es algo que Dios está a punto de enviar, es algo que Él ya liberó. En este preciso e implacable instante en que los últimos minutos se desvanecen en el horizonte de tu paciencia, el Eterno ha rasgado el velo que separaba la promesa de su manifestación. Ya no es una cuestión de si la bendición vendrá, sino de la velocidad con que tu espíritu se alineará a la frecuencia de su llegada. Piensa en el pacto, en la fidelidad inquebrantable del Creador. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cada promesa es un cheque celestial firmado con su sangre, y en estos minutos finales, el cielo ha decidido ejecutar el pago total. Siente cómo la atmósfera espiritual cambia a tu alrededor. El aire se densifica con la potencia de lo inminente. El silencio se rompe con el susurro audible del Espíritu Santo, declarando, está hecho, se ha cumplido. Durante tu espera, el enemigo usó el reloj para torturarte, para hacerte creer que el silencio de Dios era negación. Pero te revelo hoy, en la profundidad de esta meditación, que cada minuto de aparente demora fue en realidad un minuto de preparación. Dios no solo estaba preparando la respuesta, sino que te estaba preparando a ti para recibirla en una medida que no se desborde, para que la vasija de tu espíritu sea lo suficientemente fuerte para contener el peso y la gloria de este milagro sin quebrarse. Él estaba perfeccionando tu carácter para que esta liberación sea no solo una bendición temporal, sino un testimonio eterno de su poder soberano. La respuesta liberada no es pequeña, no es un simple paliativo, es una reestructuración completa de tu realidad. Es el cumplimiento de una profecía personal que se activa ahora, rompiendo cadenas ancestrales, cancelando deudas generacionales y abriendo compuertas de provisión que tus ojos jamás imaginaron. Es como el maná que cae del cielo justo cuando la última reserva de harina se ha agotado. Es la resurrección de Lázaro cuando el diagnóstico humano ya ha declarado la corrupción. Dios no llega tarde, ni siquiera en el último segundo del último minuto de tu esperanza. Él llega en el momento exacto en que su manifestación glorifica más su nombre. Por lo tanto, desecha el último remanente de duda. Echa fuera el escepticismo que te susurra que es demasiado bueno para ser verdad. El mismo poder que puso las estrellas en el firmamento y que sostiene los planetas en órbitas perfectas es el que ha impulsado la trayectoria de tu respuesta hacia tu vida. Es un acto de soberanía divina que no puede ser detenido por circunstancias terrenales, ni por decretos humanos, ni por la oposición de las tinieblas. Los ángeles ya están en movimiento, trayendo consigo los detalles concretos de tu liberación, el documento que necesitabas, la llamada que esperabas, la sanidad que te fue prometida, la reconciliación que creías imposible. El ciclo de la espera se cierra en este instante. La temporada del desierto ha terminado. Hemos cruzado el umbral. Tu tarea ahora no es pedir, sino recibir y agradecer con la misma intensidad con la que clamaste. Siente la victoria antes de verla, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y lo que se espera ya fue liberado. ¿Cuál será tu primera acción de fe y gratitud al darte cuenta de que el decreto de Dios se cumplió en este instante final? Mi respuesta está aquí ahora. Escribe esta afirmación en los comentarios
y declara que tu espíritu está alineado al Kairos de Dios, listo para recibir la manifestação total de tu milagro liberado. Estamos exatamente no limiar da manifestação. No exato ponto de inflexão onde a linha reta do tempo humano, o Cronos, se encontra com o círculo sagrado do tempo divino, o Kairos. Não são mais dias, nem horas, são apenas minutos finais, o tempo que falta para que o decreto liberado do trono celestial se materialize na sua realidade visível, palpável. A sua resposta que estava retida por um propósito maior, agora é entregue. Compreenda a profundidade deste momento. A sua espera não foi um atraso de Deus, mas sim uma calibração meticulosa do universo para que o milagre viesse com a máxima glória e o impacto perfeito. Durante o tempo de Cronos, você viu os ponteiros do relógio se moverem lentamente, medindo a sua ansiedade, pesando a sua paciência e testando a solidez da sua fé. Mas Deus estava trabalhando no Kairos, preparando não apenas a resposta, mas preparando você para a magnitude dessa resposta, garantindo que o vaso estivesse pronto para conter a nova e poderosa unção, o novo nível de bênção, a solução que não apenas resolve o problema imediato, mas que transforma permanentemente a sua linhagem e o seu destino. A sabedoria divina nunca se move pela nossa pressa ou pelo nosso desespero humano. Ela se move por um plano eterno e imutável. E esses minutos que se esgotam representam a conclusão final desse plano, a última volta da chave que abre o tesouro que lhe foi prometido desde antes da fundação do mundo. A palavra foi liberada. O anjo mensageiro está a caminho, e não há força, espiritual ou terrena, que possa interceptar uma ordem que saiu da boca de Deus e que leva o selo da sua soberania absoluta. Pense na história. Os grandes milagres nunca aconteceram no tempo Cronos esperado. A ressurreição de Lázaro aconteceu no quarto dia, no momento exato do Kairos onde a glória de Deus podia ser revelada em seu máximo esplendor. O maná cessou quando o povo chegou à terra prometida, no Kairos da colheita. A promessa do Messias foi cumprida na plenitude do tempo, o Kairos escolhido. E agora este é o seu momento de plenitude, o seu Kairos pessoal, a convergência da sua persistência em oração com o tempo perfeito de Deus. Sinta a tensão espiritual se dissipar, porque o trabalho de preparação terminou. O tecido que separava o seu pedido da sua manifestação foi rasgado nestes últimos minutos. O que você pediu e o que Deus determinou que você recebesse está a ponto de se manifestar com uma clareza e uma potência que superará infinitamente qualquer expectativa que você possa ter nutrido durante a sua longa espera. Não é uma coincidência que você esteja ouvindo esta oração neste instante. É um encontro divino, um alinhamento cósmico e espiritual, onde a sua fé e a sua resposta se cruzam. É o momento de soltar o controle, de cessar o esforço humano e de simplesmente respirar profundamente e receber, porque a prova final da sua fé não é esperar, mas sim reconhecer e aceitar a resposta quando ela chega, mesmo que seja nos últimos minutos, mesmo que pareça humanamente impossível. Esta resposta liberada não é apenas a solução para um problema, é a confirmação irrevogável de que você é amado, de que você é visto e de que o seu Deus é fiel para cumprir cada promessa. O que faltava se completa agora. O que estava amado é resolvido agora. A sua vitória não está mais no horizonte, ela está na porta. O relógio Cronos está prestes a bater a hora do Kairos. Prepare-se para testemunhar a fidelidade inquestionável de um Deus que cumpre a sua palavra no tempo perfeito. O tempo que ele reservou especificamente para você. O tempo que está se manifestando neste exato e poderoso instante. A resposta não está mais por vir. Ela chegou. A glória da manifestação encherá o seu espaço. Abrace o milagre que se desenrola. Você sente a mudança no ambiente espiritual? Estás pronto para deixar que este milagre redefina toda a sua história neste instante final e decisivo? Sua resposta foi liberada. Mi Kairos es ahora, yo recibo. Decláralo com fé inquebrantável e escreve en los comentarios: Mi Kairos es ahora, yo recibo. Oh alma bendita que escucha,
Nos encontramos en la 10ª estación de esta vigilia, justo en el umbral, en ese instante crítico donde la fe se convierte en visión, donde el lamento se transforma en testimonio y donde la espera, esa larga y a veces dolorosa disciplina del espíritu, finalmente cede su paso a la gloriosa manifestación. El tema central de este momento no es solo la inminencia, sino la soberanía del tiempo de Dios, un concepto que la teología distingue entre el cronos, nuestro tiempo lineal, el tiempo del reloj que marca los minutos que faltan, y el kairos, el tiempo divino, el momento oportuno, ese segundo cargado de eternidad, donde Dios decide irrumpir y hacer que su promesa sea sí y amén. Estamos parados precisamente en esa intersección, donde el último segundo del cronos se funde con el kairos de la liberación. Meditemos profundamente. La respuesta que Dios liberó, aquella que ya fue decretada en los cielos, no es una simple carta que llega por correo, sino una fuerza creadora, un torrente de gracia que está buscando la vasija de tu hineni. Tú, aquí estoy, para manifestarse plenamente. El enemigo, la desesperación y la vieja carne saben que la respuesta ha sido liberada. Es por eso que la tentación se intensifica precisamente en este último tramo, en estos minutos que supuestamente faltan. Es la última embestida del desaliento que te susurra que has esperado demasiado, que tal vez la señal se retrasó o que el milagro no era para ti, pero te digo en el espíritu, esta es la prueba final de tu perseverancia. La grandeza de un atleta se mide en el último kilómetro, no en el primero. La pureza del oro se revela en el crisol, justo antes de ser retirado. Tu fe está pasando por su refinamiento final, y Dios no lo permite para castigarte, sino para honrarte, porque su respuesta, que ya está viajando hacia ti, necesita encontrar un espíritu que no solo esperó, sino que perseveró con la certeza inquebrantable de que su palabra no vuelve vacía. Los minutos que faltan son solo una formalidad terrestre. En el plano espiritual, la balanza ya se inclinó, la sentencia de bendición ya fue dictada y el ángel con el decreto ya está a la puerta. No te permitas flaquear ahora, en la víspera de tu propia liberación. Concéntrate en el sonido no del reloj que avanza, sino del aleluya que está a punto de brotar de tus labios. La riqueza teológica de este instante es que Dios, en su infinita sabiduría, permite este límite para enseñarnos que nuestra fuerza no reside en nuestra capacidad de aguantar, sino en su fidelidad inagotable que jamás se retrasa, ni se adelanta, sino que opera en la perfección de su designio. Tu sanidad no es una posibilidad remota, es una realidad celestial. Tu provisión no es un deseo piadoso, es un tesoro ya liberado. Tu restauración familiar no es una utopía, es la voluntad decretada. Siente cómo la atmósfera espiritual cambia a tu alrededor. El aire se espesa con la presencia de lo inminente. Cierra los ojos, levanta tus manos y declara que cada fibra de tu ser está alineada con el kairos de Dios. No hay poder, ni duda, ni circunstancia que pueda detener una respuesta que ha sido firmada y sellada por el mismo Creador. Los minutos que faltan son los minutos de la victoria definitiva. No cedas tu autoridad, no sueltes tu promesa. El Espíritu Santo te está equipando con una nueva capa de poder, una armadura de paciencia activa que te permitirá no solo ver la respuesta, sino sostenerla y administrarla con sabiduría y gratitud. Afirma tu postura en la roca de la palabra. La manifestación es inmediata, irreversible y completa. Alaba a Dios por lo que ya es, no por lo que esperas que sea. Este es tu momento de pasar de ser un peticionario a ser un receptor, de ser un buscador a ser un testigo. Este es el gran cambio. Habiendo meditado en la soberanía del tiempo divino y la prueba de la perseverancia final, ¿qué promesa específica sientes que está cruzando el umbral de lo espiritual a lo físico en este preciso instante? Escribe esta frase poderosa. Mi respuesta es ya, amén. Decláralo. Quiero ver tu fe manifestada. Escribe ahora mismo en los comentarios. Mi respuesta es ya. Amén. Amado, mira tu reloj. El tiempo de la espera terminó.
La oración que hicimos no fue en vano. Recuerda la promesa central. Faltan minutos. Dios liberó tu respuesta. Lo que parecía imposible se resuelve hoy, porque Dios es puntual. En este instante, por el poder de la fe, yo te bendigo con la paz que aquieta la tormenta. Declaro que toda deuda es cancelada, toda enfermedad se retira y el bloqueo que detenía tu bendición cae ahora mismo. Recibe la provisión, la salud y la alegría. Camina con la certeza de que tu milagro, aunque no lo veas, ya ha sido despachado por el cielo y está cruzando tu puerta. Si tu espíritu confirma esta palabra, quiero que escribas un poderoso amén en los comentarios. Y como prueba de fe y para activar esta bendición en la vida de otros, comparte este video con 3 personas que necesitan saber que su respuesta ya viene. Y por último, síguenos ahora mismo, porque mañana tenemos una nueva palabra de poder que completará este ciclo de victoria. Tu respuesta es irrevocable. Gracias, Padre.